Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos prosseguindo, estudando a revista Ensinamentos Bíblicos nesse tema que é Quem é Deus. Estamos juntos prosseguindo no conhecimento da doutrina de Deus, as suas implicações, e hoje estudaremos junto com nossos amados irmãos. Estou acompanhado aqui, nosso amado comentarista, irmão Diácono Natan Teodoro, de Vila Luzita, bem como também nosso amado irmão, professor Alessandro ali, de Condomínio Maracanã, para juntos continuarmos estudando e você ser auxiliado no seu preparo da lição da Escola Bíblica, onde nós estamos conhecendo mais e mais sobre o ser de Deus, a pessoa de Deus. E hoje o tema da lição é a natureza de Deus. Veremos sobre imanência, transcendência, sobre possibilidade de conhecer a Deus e contemplá-lo e se aproximar dele. E o texto-chave da lição está em Jeremias 23, que diz: "Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe?" A leitura bíblica está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, dos versículos 9 até o 12, que diz: "Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido." Para refletir, Deus é infinitamente superior a toda a criação, mas ao mesmo tempo relaciona-se com o pecador. Amém, queridos? Então, para compreender melhor o Senhor Deus, temos que entender como é sua natureza, entender como realmente alguém pode ser Deus. Ele deve ter alguns tributos, deve ter uma forma, deve ter algumas características que distinguem de qualquer outro ser, de qualquer algo que é criado, de qualquer tipo de ser de outro nível. Ele, por ser Deus, ele está acima de todas as coisas. Por ser Deus, ele tem características, ele tem algumas qualificações que são exclusivamente dele. E hoje, então, nós vamos aqui, junto com, já iniciando com Natan, comentarista dessa lição, sobre a natureza de Deus. Como nós podemos, então, conhecer a Deus, como podemos já dizer que é possível conhecer Deus ou não, Ele está perto, está longe. Como tratar isso? Amém, Pastor Éden. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo essa aula. Nessa lição a gente vai falar justamente disso, né? Como um Deus tão grande, um Deus tão superior à criação, um Deus tão poderoso, como que ele se coloca diante dessa criação e diante de seres humanos pecadores, né, cheio de falhas, né? É uma relação muito tênue, né, entre como Deus é tão grande que nós não podemos acessá-lo, mas também ele é um Deus que se relaciona conosco. É uma relação tão tênue que às vezes a gente precisa tomar bastante cuidado para não exagerar em nenhuma das duas afirmações. Deus é grande, ele é muito superior a nós, mas ele também se relaciona conosco, ele está conosco diariamente, né, no dia a dia. Como o pastor Éden, né, já introduziu, né, que é o primeiro tópico, né? Podemos conhecer a Deus, né? É possível conhecer a Deus? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus, ele é muito superior do que toda a criação. Especialmente depois que o pecado entrou no mundo, né? Especialmente depois da queda do ser humano. Você vai ler isso lá em Gênesis
3:17, Romanos 8, do 20 ao 22, que o pecado deteriorou o ser humano e continua deteriorando. A gente percebe que no decorrer da história, o mundo melhorou na parte científica, né? Mas na parte moral, o mundo é o mesmo, desde Adão até hoje. Moralmente, o ser humano é o mesmo. Ele comete as mesmas atrocidades, ele comete as mesmas imoralidades. Aí surge a questão, né? Como nós, pecadores, podemos conhecer, podemos acessar um Deus tão grande e essencialmente diferente de nós? Na lição número 3, nós falamos, né, sobre as revelações geral e específica. Em especial, na revelação específica, né, nós conhecemos à medida que Deus nos quer revelar. À medida que Deus se revelou, é o que nós conhecemos dele. Só que a gente precisa estar atento ao nosso olhar para a Bíblia. Nós precisamos estar atento a como a gente enxerga a revelação específica de Deus, ou seja, a própria palavra de Deus. No estudo da Bíblia, acredito que os irmãos sabem, mas o estudo da Bíblia se chama exegese, que significa extrair do texto alguma verdade que está lá. Então você lê o texto bíblico e você faz a exegese, você extrai do texto uma verdade. Porém, existe o oposto, que seria a exegese, que é justamente não extrair do texto alguma verdade, mas transportar alguma coisa, alguma ideia sua para dentro do texto, né? E nesse processo, você pega ideias que já são ideias da sua cabeça, ideias pré-concebidas, e você lê a Bíblia já com essa ideia na mente. Então, parece que você usa a Bíblia apenas para justificar alguma ideia que você já tem. Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado com relação ao nosso olhar para a Bíblia, porque Deus se revela através da palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Só que nós precisamos tomar um certo cuidado em relação a pegar a ideia e jogar dentro da Bíblia. Só para dar um exemplo, para finalizar essa primeira parte minha aqui, isso é muito comum, especialmente quando as pessoas estudam o Apocalipse, né? Então, o que elas fazem? Ela pega o que está à sua volta, o que tem na sua realidade e tenta encaixar dentro do texto. Falou, ó, isso que está acontecendo no mundo aqui, essa particularidade do nosso tempo é o que está escrito aqui. Isso é tão profundo que há relatos de pessoas que diziam que eles achavam o anticristo, que o anticristo estava na família deles. Né? Você tinha vários relatos durante a história da igreja de pessoas que achavam que o pai, que o marido era o anticristo. Por quê? Porque não, ele é tão ruim que ele só pode ser o anticristo. Mas por quê? A pessoa pega aspectos da realidade e tenta colocar dentro do texto. Quando que, na verdade, quando nós estudamos a Bíblia, esse processo deve ser o contrário. Nós devemos ler a Bíblia e deixar que a Bíblia fale conosco, né? Devemos extrair verdades da Bíblia para que ela convença o nosso coração pecador. Assim nós teremos mais acesso à revelação de Deus, ao que Deus quer nos transmitir. Pai Senhor Jesus, meus irmãos, como nosso irmão Nathan falou, quando nós estudamos a exegese, nós extraímos do texto bíblico aquilo que o autor, vamos buscar realmente sentir aquilo que o autor quis escrever, né? E quando nós vemos Paulo aqui escrevendo que vemos por um espelho, então nós precisamos transportar a nossa mente para o tempo que Paulo estava escrevendo, né? E nós não devemos entender esse espelho como um espelho que nós temos hoje, que provavelmente foi desenvolvido entre o século XIV, né?
E esse espelho que Paulo estava falando não é igual o de hoje. Provavelmente os espelhos eles já eram desenvolvidos há 5.000 anos atrás. Se nós lermos Êxodo 38:8, nós vamos ver que ali já tem a referência de espelho, né? Fez também a bacia de bronze como seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres. Alguns arqueólogos já acharam alguns artefatos, algumas peças parecidas com esse espelho, com esse metal polido. E a ideia que Paulo está falando aqui é que o nosso conhecimento de Deus ele é limitado. O nosso conhecimento de Deus ele é limitado. Paulo ele vai falar na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele disse que ouviu coisas inefáveis. Ou seja, o que ele estava falando? Que o nosso conhecimento é limitado, porque ele falou que ao homem não é lícito revelar. Mostrando que o nosso conhecimento é muito limitado para aquilo que ele viu lá, né? Porque assim como está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, Deus ele está na luz inacessível. Então nós não vamos conhecer Deus na sua inteireza. Nós só conheceremos Deus na sua inteireza quando nós estivermos lá na glória, quando nós estivermos com o nosso corpo glorificado. É interessante nós analisarmos também o texto de Apocalipse, nós vamos ver que também a nossa limitação do conhecimento de Deus. Apocalipse capítulo 4, o versículo 3, perceba que João ele vai ser arrebatado ao terceiro céu, só que ele não vai ver Deus na sua plenitude. Ele vai ver aspectos e vai ver semelhança de Deus, né? O versículo 3 está escrito assim: esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, no aspecto a esmeralda. Então, outro texto aqui que mostra também a nossa limitação. Perceba que o próprio João ele foi arrebatado ao céu, ele recebeu a revelação do Apocalipse, mas como o nosso conhecimento é muito limitado, ele começa a relatar a semelhança e aspecto, mostrando que assim nós não conseguiremos conhecer Deus na sua plenitude enquanto nós estivermos aqui. Antes de nós recebermos o corpo glorificado, nós não vamos ter essa compreensão, porque Deus ele é o ser supremo e perfeito por excelência. Quando se fala em natureza, devemos entender, então, como que é a essência de Deus, como é a substância de Deus. E o próprio Senhor Jesus, em João 4:24, ele diz, Deus é Espírito. Então, a primeira característica que devemos ter, que para nós é muito claro, é que Deus ele é Espírito, um ser espiritual. Porque para ser Deus, não pode estar limitado ao espaço, não deve estar limitado à matéria, não deve estar limitado ao lugar, senão não seria Deus. Então, ele é Espírito, né? Ele não pode ser criado, senão não seria Deus. Então, ele tem que ser um ser autoexistente, um ser eterno. Então, são características que vão separando ele de toda a criação. Ele é o único que é o não gerado, não criado. Então, eterno, autoexistente. Na classificação de criaturas, é aquele que está acima de todas as coisas. Porque nós falarmos, então basta ser espiritual para ser Deus? Não somente isso, os anjos também são seres espirituais. E não podem ser classificados como Deus. Eles estão abaixo de Deus, e aí na classificação temos o quê? Temos animais, temos os homens, temos os anjos e temos Deus acima de todo tipo de ser existente, né? Então a gente vai ver que a Bíblia fala que Deus é amor, então a essência dele é amor, que aí mais adiante será aprofundado nos seus atributos morais, né? Deus é luz, é o que está ali, 1 João 5, que Deus é luz, não há nele trevas alguma. Então, a substância de Deus é luz plena, ele é perfeito, não há nada de trevas, senão teria uma imperfeição, senão teria trevas e aí não seria Deus, né? Então, existem características que fazem dele ser Deus e de que se houvesse alguma coisa corrompida, misturada, diferente disso, não seria Deus, né? Então, é interessante olhar para a natureza de Deus, que tem que ser perfeito, né? E fica muito diferente das mitologias e de outros pensamentos que tem ao redor neste mundo sobre divindades. Tem mitologias aí, existe um Deus que casou com outro ser, que gerou um outro Deus.
aí já dá um problema que gerou alguém que nasceu então não pode ser Deus, que brigou contra Deus, e aí tem aquelas lutas e brigas, um expulsou de um lugar, expulsou do outro e matou. Então tem tantas mitologias. Aí você para e peraí, né? Se é criado não é Deus, se nasceu não é Deus, não tem todo o poder, tem outro maior que ele, então não é Deus. Né? Então são pensamentos, são ideias, são conceitos que tem ao redor neste mundo e que devem ser rebatidos por aqueles que conhecem a palavra de Deus e conhecem o verdadeiro Deus. E é possível conhecê-lo. Além de tudo isso, né, de ele ser tão assim altíssimo, perfeito, eterno, sublime, autoexistente, eterno, né? E ele pode ser conhecido. Esse tópico primeiro ele vai reforçar isso, né? Que nós vemos hoje por espelho, ou seja, nós vemos com certa limitação, mas um dia veremos face a face. A glorificação vai transformar o nosso corpo, a nossa natureza para permitir que tenha acesso a Ele, a proximidade com Ele, né? Essa é uma das promessas da redenção, né? Que tem os passos de justificação, santificação, e no decorrer dos passos da salvação, lá no final é a glorificação, que nos permite enxergar o próprio Deus. Sim, pastor Éden, e é interessante, pegando o gancho que você estava falando, né? Esse panteão de deuses que existe hoje em dia, na verdade, são seres humanos com poderes, né? Porque você vê lá o Deus, né? Principalmente os deuses gregos, eles têm todos os defeitos dos seres humanos, só que eles têm poder. E é completamente diferente do nosso Deus, que o nosso Deus, ele não é um ser humano com poder, ele é algo totalmente superior e diferente, né? Na questão da revelação, outro fator que é importante a gente compreender é que Deus ele vai se revelando conforme o ser humano vai entendendo melhor quem é Deus. Os dispensacionalistas, especialmente, dividem a história em várias dispensações, geralmente 7 dispensações, e que a cada dispensação Deus se revela mais. Ele vai dando uma revelação mais profunda de quem ele é. Por exemplo, a revelação que Abraão recebeu de Deus, se você ler a história de Abraão, a revelação que Abraão recebeu de Deus é muito menor do que a revelação que os hebreus, depois da lei, receberam de Deus. Você vê Abraão, a relação de Abraão com Deus era: confie em mim, que eu farei de você uma grande nação. Essa era basicamente a revelação que Abraão tinha de Deus. Quando você vai pegar lá os hebreus depois da promulgação da lei, você vai perceber que eles já começam a compreender muitos outros atributos de Deus através da lei. Se você for pegar os cristãos após a vinda e ressurreição de Cristo, após o descer do Espírito Santo no dia do Pentecoste, nós temos uma revelação muito maior ainda do que aqueles hebreus que tinham a lei apenas. Por quê? Porque nós estamos com o Antigo e Novo Testamento completo, fechado. Temos a pessoa do Espírito Santo vivendo em nós diariamente como morada de Deus, coisa que no Antigo Testamento não era a realidade. Então, se você perceber, a revelação de Deus ela vai aumentando conforme a capacidade humana de compreender a Deus vai aumentando. Só para dar um exemplo, para nós compreendermos e os irmãos também, de repente, quiserem usar, a gente percebe isso quando a gente tem filho, né? Porque quando nossos filhos são bebês de colo, nós temos que usar toda uma linguagem para tentar compreender ele e fazer ele entender o que a gente quer. Conforme o nosso filho vai crescendo, a linguagem ela também vai ficando mais complexa. Ela vai se tornando mais eficiente também. E o nosso filho vai crescendo até o dia que ele chega a ficar no nosso nível e compreende tudo que a gente fala. Só que nós seremos menores que bebês até o dia da volta de Cristo diante de Deus, né? Então Deus, ele também ele entra na história e ele fala conosco de acordo com a linguagem que a gente entende. Porque se Deus fosse usar
toda a linguagem e sabedoria que ele tem para falar conosco, certamente a gente não ia compreender nada, né? Como nosso irmão Alessandro falou ali, citou 2 Coríntios 12, que Paulo foi arrebatado e viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que não dá nem para dizer o que é. Por quê? Porque são coisas que nós, como seres humanos, não conseguimos compreender. Então Deus, ele se revela na medida em que nós conseguimos entender. Mas chegará o dia, como o tópico C vai dizer, que nós o veremos face a face, como diz ali em 1 Coríntios 13, versículo 12. Veremos Deus face a face e conheceremos como também sou conhecido. E nós conheceremos Ele por relacionamento de proximidade, né? Essa palavra conhecer, ela é uma palavra que dá a ideia de um conhecimento obtido pela experiência pessoal e não pela teoria. É um conhecimento de relacionamento com Deus, pois estaremos com Ele ali nos novos céus e numa nova terra. Amém. A nossa expectativa é essa, conhecer o Senhor, chegar naquele dia, no encontro, dia de desfrutar realmente todas as promessas da vida vindoura. Por enquanto, nós temos esta relação entre imanência e transcendência. Nosso Deus é tão grande e altíssimo que parece que está tão longe, mas Ele se achegou a nós, se relaciona conosco, está tão perto, né? Então, a gente tem que lidar com isso. Alguém tão transcendente e tão imanente ao mesmo tempo, né? Então, pedir para o nosso irmão Alessandro discorrer um pouco sobre imanência e transcendência. A imanência de Deus, ela proporciona para a sua criação que Deus ele está se relacionando, que Deus ele está interagindo, que Deus ele não criou o mundo e deixou o mundo para lá e virou as costas, não, mas Deus ele está presente com a sua criação, né? Ele age na história. E se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver inúmeros textos que mostram esse Deus ao mesmo tempo que é transcendente, o Deus que é imanente, a começar pelo o Gênesis, o capítulo 3, o versículo 8, eu anotei aqui a NVI, mas a versão atualizada de Almeida, ela também vai dar essa mesma ideia, né? Que alguns biblistas, alguns tradutores, eles vão falar que a melhor tradução aí mesmo é que Deus andava, né? Tem aqueles que acreditam que ali se tratava de uma teofania, eu vou estar lendo aqui. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprou a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, o Deus imanente, ou seja, o Deus que veio à procura do homem, porque Deus estava andando, o homem ouviu os passos de Deus. E o versículo 9 vai falar, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está? Perceba que Deus estava se relacionando com a sua criação, Deus estava se relacionando com Adão. Isso nos mostra a imanência de Deus. Se nós olharmos também para Êxodo, capítulo 3, quando Moisés ele está ali apacentando as ovelhas do seu sogro, né? Ele vê uma sarça pegando fogo e aquilo chama a atenção dele, né? Deus ele tem vários modos de chamar a nossa atenção, e assim foi com Moisés, a sarça pegando fogo. Então Moisés ele olhou e ouviu uma voz chamando ele. Ou seja, ali mostra a imanência de Deus. Deus se relacionando com a sua criação. É interessante, se nós corremos para o versículo 9 do capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ver que agora ele começa a se revelar para Moisés quem ele é. Ele fala, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso mostra um relacionamento com a sua criação. Isso mostra a imanência de Deus. E ainda em Êxodo, o capítulo 13, o versículo 21, olha que interessante, vai dizer, tendo, pois, o Senhor iria diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. E o versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, a imanência de Deus, ela nos dá a segurança que Deus nunca vai nos deixar só. Porque quando Deus tira o seu povo do Egito, o texto aqui é muito claro que nunca se apartou a coluna de fogo e nem a nuvem, né? Ou seja, Deus ele estava presente com o seu povo. Então a imanência de Deus ela nos dá a segurança que Deus ele estará presente com a gente.
E o último texto que eu quero ler aqui, que também nos mostra a imanência de Deus, é o texto de Gênesis, capítulo 6. Eu vou começar a ler aqui do versículo 6, capítulo 16, versículo 6. Vou ler até o versículo 9, para nós entendermos. Respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da presença. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Ela respondeu: Fuge da presença de Sarai, minha senhora. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Aqui também nós vemos a imanência de Deus, ao mesmo tempo que ele é o Yahvé, ele é o anjo do Senhor. Ou seja, e é interessante se nós analisarmos a palavra anjo é malal no hebraico, né, no grego é ângelos, e dá a ideia de mensageiro, né? E o que o mensageiro faz? O mensageiro, ele traz a mensagem. Para ele trazer a mensagem, muitas vezes ele se aproxima. É interessante que aqui a imanência de Deus, ele se aproximou, né, de Agar, ou seja, então aqui nos mostra a imanência de Deus, ele nos faz nos aproximar. Quando nós pensamos que está tudo acabado, o anjo do Senhor, ele veio até Agar e se aproximou trazendo uma mensagem, ou seja, então a imanência de Deus, ela também faz que ele esteja próximo de nós, né, para nos socorrer e para nos trazer uma mensagem. Podemos também salientar em relação à imanência, que a palavra imanência, ela dá a ideia de algo que está presente ou dentro. Quando esse conceito é aplicado a Deus, a gente entende que Deus está na nossa realidade. Então, que realidade? Na realidade natural da criação. Deus está junto conosco. Só que nós não podemos forçar esse conceito, porque senão nós vamos cair no panteísmo, né? Um tema que vai ser tratado posteriormente, mas só para dar uma pincelada aqui para os irmãos, o panteísmo afirma que tudo é Deus. Então, Deus está em todas as coisas. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que Deus está na nossa realidade, agindo na nossa realidade, agindo no meio de nós. Muitas vezes, não de forma tão miraculosa como a gente imagina. Por quê? É óbvio que toda a ação de Deus é sobrenatural, porque Deus é um ser sobrenatural. Mas imagine Deus agindo por intermédio de pessoas. Acho que o caso mais contundente que nós podemos ver na palavra de Deus é o caso descrito em Isaías 44, 28 até o 45, 1, que ele vai descrever o imperador Ciro como sendo pastor de Deus, ungido de Deus. Se você analisar a história, o imperador Ciro, ele nunca se converteu ao judaísmo, né? Na época não existia cristianismo ainda. Ele foi um imperador pagão e até onde a gente sabe, pela história, continua pagão até a morte. Porém, mesmo não servindo a Deus como um dos seus adoradores, servindo a Deus como de maneira direta, ele cumpriu os propósitos de Deus na terra. Deus usou o imperador Ciro conforme a sua vontade, mesmo sem querer, mesmo sem Ciro querer, né? E assim Deus usa e Deus age na criação, Deus age de maneira nas relações pessoais, no mundo, através da criação. Deus manda a chuva, Deus tira a chuva, Deus pode usar o médico para curar uma doença, Deus pode fazer diversas coisas no sentido natural. Isso é o que nós entendemos também como imanência de Deus, que Deus está presente, agindo na criação, de maneira natural, usando as relações humanas, usando pessoas, usando a criação e usando pessoas até não cristãs para isso, porque Deus não tem limites. A ação de Deus, ela é ilimitada. Deus, ele não se limita a usar apenas os evangélicos. Deus, ele usa quem ele quiser. Então, isso é a imanência de Deus. Só que, ao mesmo tempo que Deus, ele age na criação, ele, ao mesmo tempo, está longe da criação, porque ele é um Deus totalmente superior à criação.
E é onde a gente entende que é a transcendência. A palavra transcendência, ela dá a ideia justamente oposta da imanência, que é aquilo que não está na mesma realidade. Imanência é o que está na mesma realidade. Transcendência é o que ultrapassa essa realidade. Isso significa que Deus está presente na criação, nessa realidade, mas ele é totalmente superior e não está na mesma realidade. É um ponto de, como eu disse no começo, uma linha bem tênue entre um conceito e outro, tá? Só que a gente também não pode exagerar esse conceito de transcendência, porque se a gente exagerá-lo, nós vamos cair não no panteísmo, como eu disse, mas no deísmo. Também vamos falar em outra lição, mas novamente só dando uma pincelada, que é a ideia de que Deus está tão longe que ele não interfere nas relações humanas, ele não interfere na criação. E não é o que nós vemos na Bíblia. O que a gente pode, que eu gostaria de deixar para os irmãos, é justamente o texto-chave. Jeremias 23, que diz: Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? E se a gente continuar no versículo 24, vai dizer o seguinte: Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor? Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Nesse contexto, o profeta Jeremias está falando contra falsos profetas. Você vê ali no versículo 21, no versículo 25 do capítulo 23, que Deus está vendo todas aquelas falsas profecias que havia no tempo de Jeremias, e Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou aí, eu estou perto, eu estou vendo tudo isso. E a condenação vai vir, porque eu estou perto, mas eu também estou longe. E eu estou vendo o futuro de vocês, eu estou vendo lá na frente também. E é interessante que Jeremias vai dizer que Deus enche os céus e a terra, no versículo 24. Só que em 1 Reis 8:27, o rei Salomão vai dizer o seguinte: Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Então percebe a linha entre transcendência e imanência. Deus, ele está no meio de nós. Essa Bíblia é clara. Mas Deus está muito acima de nós. E é o que a Bíblia deixa claro também. Então Deus, ao mesmo tempo que é imanente, que é transcendente, que se relaciona conosco, ele também é tão grande que nós não podemos ter acesso a ele. Então essa é a linha e a natureza de Deus. É um Deus grande, gigante, maravilhoso, totalmente superior a nós, mas que escolhe se relacionar com seres pecadores como nós. É bem interessante ir compreendendo cada vez melhor transcendência e imanência, porque na transcendência, alguém que está acima de tudo, nós vemos o poder de Deus, a grandeza de Deus. Mas uma outra característica da natureza dele é a sua pessoalidade, ou seja, ele é pessoal, não é um ser impessoal. Porque dos conceitos do deísmo é que ele cria tudo e está ausente, não se relaciona, né? Então a pessoalidade de Deus faz ele adentrar, estar junto, estar perto e interferir. Podemos encontrar, né, na palavra de Deus muitíssimas situações. Por exemplo, uma delas ali, Gênesis 6, Noé. Deus, como transcendente, ele criou o planeta, criou as águas, criou a terra, criou os seres vivos. E numa situação de exceder o limite de pecaminosidade, ele decide: vou dar um basta, vou parar com isso, né? Vou pôr um fim a isso. E decide que os homens iriam morrer, exceto Noé, que é descrito ali como Noé achou graça. Então ele escolheu alguém. Então ele, como transcendente, ele criou tudo, e ele, como imanente, ele decide descer, interferir e mudar e alterar o curso da história, né? A sua presença no meio da sua criação, né? E Noé, a gente vê essa situação, foi citado sobre Abraão, sobre Agar, aquele que alguém vai morrer, ele desce e decide: não vai morrer. Agar com Ismael não vai morrer, vai ter vida e também virará uma
uma grande nação. Então ele vai decidindo conforme os seus soberanos propósitos, seus projetos, seus planejamentos para com o homem. Ele é aquele que decide responder quando quer. Tá? Elias, diante dos profetas, os profetas de Baal clamam e pedem, insistem para os supostos deuses, né, com D minúsculo, que não respondem nada. E quando ele ora a Deus, Deus responde com fogo. Né? Até o profeta fica ali brincando, cadê o Deus Baal de vocês? Será que ele foi viajar? Será que ele foi fazer alguma coisa? Está ocupado, não está ouvindo? Será que ele não deu tempo de vir aqui atender vocês? Brinca lá. E quando ele ora, Deus responde, para mostrar que ele é um Deus que ele manda em tudo na natureza, no fogo, no clima, ali nos elementos do sacrifício, e que responde o servo dele. Ou seja, ele está presente. Né? Como a gente vê depois, no prosseguir da história da redenção, o Emanuel, o Deus se faz carne e vem habitar entre nós. Né? Como ser espiritual, agora ele se faz carne, é Deus realmente entrando na história do homem, essa imanência, essa proximidade. E aí, da nossa parte, por exemplo, um versículo também que mostra essas duas situações, Isaías 57:15, é um versículo interessante que fala dessa grandeza do Altíssimo e da proximidade. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ou seja, eu estou lá em cima, no alto e sublime lugar, mas também no contrito, no coração, no íntimo de um ser humano, eu estou lá para dar vida para ele. Então mostra essa transcendência e essa imanência, e cabe a nós, como servos de Deus, esse equilíbrio. Como eu vou lidar com alguém tão altíssimo? Com respeito, temor, com reverência. E como eu vou lidar com alguém que diz que está próximo, relacionando, ele abriu acesso, abriu a permissão de contato, de relacionamento, e agora, após Cristo, nos chama até de filhos e amigos. Né? Então, eu não posso banalizar a proximidade, tratando ele como um amigo qualquer, que eu tenho que lembrar que ele é transcendente. E também não posso perder a fé de relacionamento porque ele está tão longe. Então, tem que ter esse equilíbrio. Ele está lá no alto lugar, mas também ele está perto. Então, eu tenho que me relacionar, porque a graça me permite ter ele perto, mas também reverenciar e respeitar, porque ele está numa posição muitíssimo elevada, sublime, eterna. Ele é Deus e eu sou criação dele. Tenho que me pôr no meu lugar. Então, esse equilíbrio que o servo de Deus deve ter, e nós devemos ministrar também, compartilhar a implicação disso, de imanência e transcendência, na nossa vida, para os nossos irmãos, nossos alunos, nessa forma e maneira de se relacionar com Deus, considerando esses dois pontos da natureza de Deus, que parecem antagônicos, mas na verdade se complementam, se completam. E aí podemos já até avançar para as considerações finais, nossos amados irmãos, né? Começando aqui então pelo irmão Alessandro, as considerações finais sobre a natureza de Deus, sobre essa lição de número 5. Que nós podemos aprender com a transcendência e com a imanência de Deus. Né? Além disso, está muito além da nossa compreensão. Eu acho interessante o nome de Miguel para nós pensarmos sobre esse assunto, porque o nome de Miguel é quem é como Deus. E quando nós estivermos lá na eternidade, nós também chegaremos a essa conclusão. Quem é como Deus? Um Deus tão transcendente, que ao mesmo tempo é imanente, que ao mesmo tempo está conosco. Né? E esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso. Mas a transcendência de Deus, ela, que nem eu disse, ela foge muito da nossa mente. Nós não vamos conseguir compreender. Conforme as palavras do Senhor Jesus, somente a divindade explica a própria divindade. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, então isso mostra também a transcendência e a imanência de Deus. Ou seja, somente a trindade, né, esse relacionamento que eles possuem. Né? Então só eles conseguem compreender que se trata de um único Deus. Mas a transcendência de Deus, ela nos faz andar em temor. E eu quero finalizar com o texto de Isaías. Isaías, ele esteve diante
transcendência de Deus, também da imanência, Isaías capítulo 6, e é um texto muito significativo para nós pensar sobre isso. Está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste encheu o templo. Ou seja, Deus estava transcendendo, né? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Reclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, mostrando também a imanência de Deus. Mas o que isso nos traz? Nos traz andar em temor. Porque o versículo 5 vai dizer: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Né? Então a transcendência de Deus nos faz andar em temor, nos faz andar em reverência, nos faz andar em santidade, né? Porque Deus, ele é santo, e assim ele quer que nós andamos na presença dele. Então, quando nós compreendemos isso biblicamente, com aquilo que a Bíblia nos apresenta, nos faz voltarmos a nossa vida para Deus e dar uma real compreensão para assim servirmos como ele exige em tua palavra. Sim, para concluir, nós devemos crer e ter fé nesse Deus, como os irmãos já salientaram, que é um Deus que está conosco todos os dias, está perto de nós. Uma própria palavra de Deus nos diz: está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ao mesmo tempo é um Deus que é inacessível a nós, que está muito longe de nós por sua grandeza característica, né? E isso vai guiar nosso relacionamento com Deus, porque nós cremos, nós temos fé que Ele nos ouve, que Ele se relaciona conosco, que Ele age na nossa vida, Ele age nas circunstâncias da nossa vida, mas ao mesmo tempo Ele não é como o irmão Éden falou, e é muito interessante, Ele não é meu colega aqui, né, do lado. Ele é muito grande para ser isso. Então nós entendemos e temos que chegar diante de Deus como Ele é, um Deus muito grande, um Deus muito poderoso, um Deus infinitamente superior a nós, e humildemente agradecer a Deus todos os dias por Ele tão grande, tão maravilhoso, tão excepcional, se inclinar o ouvido para ouvir as nossas orações. Então essa é a nossa relação com Deus. Entender que Deus age nas relações sociais, Deus age nas relações pessoais, Deus age sobrenaturalmente com milagres, né, curas, etc., mostrando que Ele é um Deus que está tomando conta da nossa vida. E também é interessante a gente compreender essa relação de imanência e transcendência para as próximas 4 lições, né, que vai falar sobre os atributos de Deus. Os irmãos vão falar aí para as suas classes, porque a gente consegue enxergar a imanência e a transcendência de Deus claramente nos seus atributos. Nós vamos ver atributos que são totalmente transcendentes e atributos que são mais imanentes. E essa relação vai guiar a nossa compreensão sobre os atributos de Deus. Graças a Deus, queridos, aprendemos, meditamos, conversamos um pouco sobre a natureza de Deus, que nos traz fé, sua grandeza, nos traz conforto na sua presença. Vimos sobre um Deus que tem características que seria impossível conhecermos e termos acesso a Ele, né? Espírito, como ter um contato com Ele, infinito, imenso, eterno, e todos os seus atributos. E nós, pela graça de Deus, fomos aproximados dele. Então nós vemos que Deus, ele, mesmo tão grande, se deu a conhecer, mesmo que ainda hoje parcialmente, mas a promessa de que veremos na sua plenitude, embora nunca por completo, ele é eternamente, né, ilimitado, mas estaremos com ele. E vimos no tópico 2 sobre a sua imanência, a sua transcendência, são características que serão depois aprofundadas nos atributos morais e atributos naturais, e que devem ser aprofundado cada vez mais com alegria, com
sentimento de privilégio de ter sido agraciado por Deus com a revelação de si mesmo. E vimos que aquele que é inalcançável e incompreensível, ele se dá a conhecer para nós, ele se revela a nós, ele se aproxima de nós na sua imanência, por isso podemos nos alegrar e saber que ele está conosco. Podemos orar com fé, com confiança, que ele está ouvindo, recebendo ao Senhor. Certa vez o povo, o Moisés, olha, se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui, não avanço num caminho. Ou seja, ele tinha aquela convicção da presença de Deus. E isso é o que faz a diferença de nós como povo de Deus, a certeza de um Deus presente em nós. A natureza dele tem algumas características que faz ele ter esse compromisso com o seu povo eleito, escolhido, chamado. E que você continue aprendendo, estudando, compartilhando, ministrando, você, professor, que na próxima lição estaremos na lição 6, os atributos naturais, parte 1. Vamos prosseguindo, conhecendo mais e mais ao Senhor. Desde já agradeço a cooperação dos nossos amados irmãos, Natan, mais uma vez, e o Alessandro, que você também, amado irmão, professor, Deus continue te usando grandemente no ministério do ensinamento da Palavra de Deus. Somos privilegiados em compartilhar a grandeza da Palavra de Deus aos nossos amados irmãos. Que Deus continue te abençoando, continue sendo o Senhor presente na sua vida. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.